Mas hoje eu queria mostrar como que somos nós mesmos que impedimos que esse triunfo de Cristo flua por meio de nós. Porque se nós não fizéssemos absolutamente nada, apenas confiássemos no Senhor Jesus, isso já seria mais do que suficiente para vencermos todas as batalhas que nos são impostas nesta vida, meus irmãos. Porque a batalha não é nossa. A música do Ron Kenoly, né? The battle is the Lord. A batalha é do Senhor, né? Os irmãos com mais tempo de cristão já pularam da cadeira assim, já deram. A batalha é do Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, por que nós estamos tomando uma surra desse mundo? Por que muitas vezes não conseguimos romper a nossa vida com Deus? Por quê? Porque nós estamos totalmente presos por cordas, até muitas vezes, por vezes interiores, que faz-nos até moldar as realidades exteriores, pressupondo coisas que não existem, e fazendo com que o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa postura, não seja uma postura vitoriosa, triunfante, diante daquilo que, tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus fez. E eu queria fazer uma leitura um pouco extensa, eu não sei se a gente vai ter estômago aqui para isso, mas eu vou ler o capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 21. Depois nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 15, de Êxodo. E diz assim a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque essa sarça não queima. Versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu no versículo 12: eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Versículo 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Disse Deus ainda mais a Moisés:
assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. Você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Versículo 21, eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Versículo 1 do capítulo 4, Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem em sua mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ele se transformou em um bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a vocês. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. E ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em vocês, nem atenderem às evidências do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu, versículo 13: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a você o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse texto tão maravilhoso. Obrigado porque ele chegou até nós de uma forma tão clara, Senhor, tão específica. O Senhor manteve a sua palavra. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos guie por meio dessa revelação, por meio desse texto,
compreendendo quais eram os impedimentos, Senhor, que estavam ali na vida de Moisés, e enquanto o Senhor estava ali o chamando por meio de operações de tantos milagres e sinais, ainda assim Moisés resistiu a cumprir aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer. Pai, que o Senhor revele a nós também o que precisamos saber sobre aquilo que o Senhor fez na vida de Moisés, que o fez cumprir todo o teu plano, Senhor, em libertar o povo do Egito, Senhor. Que seja também conosco, Senhor, da mesma forma em que o Senhor chamou Moisés, que o Senhor possa chamar a sua igreja todos os dias e nos ensinar, Senhor, no dia de hoje, o que precisamos para fazer e cumprir os teus propósitos, para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, perdoe-me pela leitura comprida, eu percebi que eu tinha um tempinho aqui e resolvi estender. Mas esse texto é maravilhoso. Ele fala sobre o chamado de Moisés e como Moisés interagiu com Deus, sobre o principal chamado de conduzir o povo até a terra prometida e cumprir as promessas que Deus havia prometido desde Gênesis, ali a Abraão, na sua aliança com Abraão, com Isaac, depois com Jacó. Tanto é assim que Deus se apresenta a Moisés. Ele apresenta-se como um Deus geracional, um Deus que havia falado com outros homens importantes antes dele, e dizendo: olha, agora estou com você, e assim agora será com você, assim como eu fui com esses homens, eu serei com você. Então tem muitos significados em todo o texto, obviamente que nós não vamos expor versículo por versículo aqui, mas eu gostaria de atentar o nosso olhar para alguns contextos importantes. Primeiro, Moisés, como Moisés chegou até aqui? Moisés, príncipe do Egito, eu já falei um pouco na mensagem do domingo passado, mas ele foi então criado como filho da filha de Faraó, um hebreu, cuidado pela sua própria mãe, que o amamentou durante todo o processo da infância, da pré-infância, e também ensinou as santas palavras e a história do seu povo. Então Moisés cresce num ambiente dividido, ao mesmo tempo que ele sabia os costumes do Egito, tinha conhecimento de todas os deuses, a cultura, a religião. Ele também sabia quais eram os costumes do seu povo, o povo hebreu, o povo judeu, aqueles então que viviam como escravos. Então era um dilema, né? Era um príncipe hebreu, um príncipe egípcio, mas ele era hebreu, adotado pela filha do faraó. Então Moisés cresce nesse processo de inferioridade. Muito provavelmente os estudiosos dizem que Moisés passava por constantes ridicularizações, né, por saber que era um menino adotado, e mais do que isso, que era um menino hebreu, que foi protegido pela filha do faraó. Então você imagina Moisés na escola lá do Egito, né? Então todo mundo ali com as suas pinturas, e Moisés também, mas Moisés não tinha a mesma cutis daquelas pessoas. Moisés talvez tinha ali o seu nariz largo, o seu queixo largo, né? Diferente da cutis egípcia. Então havia claramente, à medida em que Moisés ia crescendo, um processo de inferiorização de Moisés. E não só isso, né? Quer dizer, toda a criação de Moisés sempre muito duvidosa, né? Eu sou hebreu ou eu sou egípcio, né? O que eu sou, né? Quem eu sou? Como é que eu... Então tudo isso foi produzindo no interior de Moisés, muito provavelmente, diversos bloqueios, diversas amarras emocionais, psicológicas, que inclusive culminaram até esse tempo aqui. E não só antes, né, do Egito, tanto é que quando ele sai do Egito fugido, porque matou, né, um egípcio por conta que ele ficou nervoso de ver aquele egípcio maltratando um escravo hebreu, ele vai para um processo de deserto, né? E também não é muito bem aceito na família da sua esposa, né? O seu sogro e tal. Então ele é meio diferentão também, porque também não fazia parte ali do povo. Então assim, não só no Egito, mas também nessa continuidade adulta da vida de Moisés, ele viveu uma vida assim de exclusão, de dúvida, de diversos problemas que muito provavelmente culminaram nesse processo aqui. E a maneira com que Deus trata Moisés nesses 2 capítulos é impressionante. Porque, enfim, eu não quero me especializar no contexto de Moisés aqui para vocês, porque a gente não vai ter tempo de falar das outras coisas. Mas eu queria só que vocês soubessem que Moisés não cresceu um homem certo de quem ele era. Muito menos um homem com habilidades para liderar
um povo gigantesco para numa missão assim complexa, né? Muito complexa, de alta complexidade. Um povo escravo que vai sair para uma nova terra, que precisa se constituir como povo, que ainda não sabia como se constituir. Então Moisés, além da libertação, depois durante toda a condução do povo até a terra prometida, houveram muitas rejeições do próprio povo para com Moisés. E Moisés precisou lidar com isso. Então, ao mesmo tempo que Deus precisava tratar o caráter de Moisés aqui, no sentido de prepará-lo para aquilo que ele fosse enfrentar diante de Faraó, para a libertação do povo de Israel, ele também precisava preparar Moisés para aquilo que ele ia enfrentar durante todo o deserto e a condução daquele povo até a terra prometida, que era a sua missão. E ele foi chamado para isso desde o ventre da sua mãe. Deus não brinca, meus irmãos, em serviço. O fio do tempo das nossas vidas tem um começo e tem um final. É Deus. Nós não estamos jogados ao acaso e ao léu. Deus está conduzindo as nossas vidas. Assim como conduziu a vida de Moisés. E o mais impressionante de tudo é que, mesmo com todas as incapacidades de Moisés, meus irmãos, Deus escolhe Moisés. Por quê? Porque não se trata da glória humana. Se Deus escolhesse um cara capacitado, ele seria glorificado nesse processo. Escute algo: Deus não divide a sua glória com ninguém, é só dele. Então, se você quiser um pedaço, você está perdido. Por quê? Porque quem tem dura cerviz e quer um pedaço da glória de Deus, é orgulhoso o suficiente para querer isso, vai receber de Deus o devido tratamento. Então, não se trata sobre nós, mas só que também se trata sobre nós. Ao mesmo tempo que esse paradoxo de que Moisés não estava preparado, também Deus escolhe Moisés e precisa que por meio de Moisés, por meio da sua incapacidade, e eu não sei vocês, meus irmãos, mas Moisés é o grande líder de Israel. Se você for em Israel agora, Moisés é ovacionado, ele é o cara que é o Messias praticamente. Davi, Moisés, esses homens, eles são grandes figuras de liderança, mas quando você olha, analisa a trajetória de Moisés, você fala assim: gente, esse homem não tinha capacidade de lidar com os problemas que ele teve que lidar. Só que nesses capítulos aqui, é que Deus faz algo na vida de Moisés, que o liberta para viver esse propósito, que mesmo diante das suas incapacidades e inferioridades, não era por meio dele mesmo que isso ia acontecer, mas também por meio dele mesmo. Ele tinha uma parte nesse processo, porque Deus precisava dele para que ele pudesse conduzir e fazer tudo o que ele fez. Portanto, Moisés, diante de tudo isso, cresceu com essas cordas, eu chamo de cordas interiores, que moldam as nossas realidades externas e que ajustam os nossos comportamentos. E as reações de Moisés são muito interessantes. Como Deus diz algo e Moisés reage sobre aquilo, né? E sempre os homens de Deus, eles são conduzidos à mesma realidade. Eu não sou capaz, eu não tenho fala, eu não sei o quê. E a gente vai encontrando desculpas, e foi isso que Moisés foi fazendo. Mas mais do que isso, irmãos, cada coisa que Moisés disse revelava algo muito mais profundo daquilo que era o seu interior, aquilo que estava prendendo Moisés, para que ele não conseguia viver em triunfo, romper no plano de Deus na sua vida. Então é isso que... por que eu estou trazendo essa mensagem? Lembra que eu falei para vocês que eu queria contribuir aqui com a sua vida missional? E que sempre que eu falasse alguma coisa aqui seria muito relacionado a essa questão de missões. Quando eu converti ao Evangelho e estava no meu processo de chamado, meus irmãos, eu não sei se vocês se identificam, mas eu me identifico com tudo aqui. Eu acho que todas as perguntas eu fiz para Deus. Mas ao mesmo tempo, eu precisei dar alguns passos e viver alguns processos, para que Deus pudesse realmente libertar o meu coração, a minha vida, o meu interior, para que eu pudesse viver o propósito de Deus. Ao mesmo tempo que você não se considera capaz, a tarefa é iminente.
tem gente sendo oprimida no Egito e Deus quer libertar essas pessoas. E Deus quer usar a mim e a você para isso. Então Ele precisa que você mergulhe nesse universo. A palavra alma, que é usada de toda a sua alma, é nefesh. E nefesh, irmãos, não é uma palavra que expressa o que de fato é alma. Alma, para nós, é um lugar invisível, né? Que é o interior, que talvez carrega a nossa personalidade, vamos dizer assim, né? Os psicólogos aí me ajudem, mas é mais ou menos isso, né? Que é aquela coisa da alma, das características, a personalidade interior. Essa que a pessoa é uma alma forte, né? Outra, é uma alma mais suave, né? Então, a gente usa esses sinônimos para trabalhar isso, mas nefesh não significa algo invisível, não. Nefesh significa tudo que você é: corpo, alma e espírito. Então não é só tipo a nossa alma interior que vai servir a Deus, é todo o seu ser. É tudo que você é, interno, externo e a parte ainda que se relaciona com Deus, o Espírito. Então, é mais abrangente do que a gente imagina. Eu não amo a Deus só internamente, eu amo a Deus com tudo que eu sou, interno e externo, com tudo que eu faço. Não tem divisão, não tem santo profano e santo, não tem na igreja eu sou santo, lá em casa eu sou profano e as coisas na igreja de um jeito. Não, você é um ser único, integral, nesse processo todo de servir ao Senhor. É isso que Deus está fazendo aqui com Moisés. Ele está chamando um cara quebrado pelo deserto, quebrado pela história toda que ele teve de vida, para libertar um povo que queria sair, mas que depois precisou ser tirado do Egito do coração deles, né? Porque depois eles ficaram falando: Senhor, minhas cebolas, né? Meus repolhos, não sei o que lá. Como era tão bom, né? Que a gente tinha lá no Egito, né? Tirou o povo do Egito, depois teve que tirar o Egito do povo, né? Quer dizer, mais ou menos isso, né? Porque o Egito estava presente lá, né? Ou seja, teve várias ocasiões. Então imagina o que Moisés não ia enfrentar, irmãos. Essa mesma realidade nos é imposta no nosso dia a dia, meu irmão, quando nós testemunhamos para os nossos filhos, quando testemunhamos para os nossos esposos, para os nossos pares de trabalho, para os nossos companheiros de escola, de trabalho, de faculdade, de academia, de beach tênis, de soccer ball, de não sei o que lá mais, de tênis de mesa e sei lá, basquete. Mais alguma coisa aí que você... É o mesmo desafio. Nós estamos sendo chamados por Deus para tirar pessoas do Egito, da escravidão, da opressão do pecado. É esse o cenário, irmãos. Por que Deus está falando por meio de Paulo que Deus sempre nos conduz em triunfo? Porque o triunfo de Jesus é a salvação pela graça, que é manifesta por meio da vida da igreja. Se nós não estamos manifestando essa salvação pela graça, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Por quê? Senhor, não vou falar porque eu tenho medo. Cordas interiores, de onde vem essa corda? Por quê esse medo? Se não depende de você somente, principalmente. Se depende principalmente de Deus. E aí então é isso que Deus está falando para Moisés. Eu queria falar com vocês sobre 5 cordas que eu identifiquei. Na verdade não eu identifiquei, né? Eu fui conduzido pelo meu discipulador em missões. Ele escreveu um livro, inclusive eu nem indiquei aqui, nem trouxe mais, porque não tem onde comprar esse livro. Então, o povo vai ficar: onde compra? Não tem mais. Então, eu procurei até hoje, porque eu falei, eu vou ter que falar isso para os irmãos. Então eu procurei, tem na estante virtual, irmãos, alguns poucos livros que custam R$5. Chama Triunfo, e o autor chama José Bernardo, foi meu discipulador em missões. E eu vou dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu vivi nesse processo em que eu estava inferiorizado, totalmente travado internamente, e o Senhor foi libertando o meu interior. E eu ainda tenho muitas prisões, irmãos. Eu falo aqui como prisioneiro, porque todos nós vamos ter sempre muitas prisões que Deus procura nos libertar. Mas eu quero dizer que isso tem me ajudado a romper, a dar os passos, a tomar as decisões, a caminhar. Imagina a situação, irmãos. O povo sai do Egito depois da última praga. Moisés conduz o povo, está na frente, está o mar, atrás está os cavaleiros de Faraó. Imagina a situação. Vamos morrer todo mundo aqui e tal. E o que Deus fala? Diga ao povo que marche, né? A mensagem clássica, né? Diga ao povo que marche. E ele foi lá e
e obedeceu à voz de Deus. E o mar se abre. E o povo passa a pés enxutos, diz a palavra de Deus. E depois o mar se fecha nos cavaleiros e naqueles que queriam matar o povo de Israel, o povo de Deus. Então Deus estava com Moisés, mas Moisés precisava mais do que ser, mais do que ter, mais do que fazer, mais do que estar em algum lugar. Moisés precisava crer. Lembra que nós falamos aqui alguns domingos sobre identidade? E que um dos aspectos da identidade pouco desenvolvido por nós é o crer. São as nossas convicções. Elas são invisíveis. Elas não estão no campo da visibilidade. Mas elas são um sustentáculo da nossa fé no Senhor Jesus. Crer naquilo que Deus diz sobre nós é o fundamento da nossa identidade. Mais raiz, nós já falamos disso aqui. Imagina a cena, Moisés está diante da sarça que está pegando fogo e não está se consumindo. Nós cantamos aqui essa música, as primeiras vezes que eu ouvi, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas quando eu ouço músicas pelas primeiras vezes e as músicas me conectam com algumas realidades, eu me emociono bastante, né? E sempre que eu ouço essa música me conectando a alguma realidade, principalmente do pastorear, da missão e do chamado de Deus, eu me emociono muito, porque é sobre a voz de Deus nos chamando. É sobre um chamado irresistível de Deus. Quando você ouve a voz de Deus e você não resiste. Moisés tentou resistir aqui, e Deus ele foi e insistiu com Moisés. E aí eu queria trabalhar com vocês assim três aspectos em cada corda. Primeiro, o que seria essa corda interior? Segundo, como Deus promoveu a libertação de Moisés dessa corda? Qual foi a sugestão de Deus para libertar Moisés, desamarrar isso de Moisés? E terceiro, o que a gente tem que fazer para manter essa corda desamarrada na nossa vida? Porque assim como nós temos essas amarras promovidas por história, por vivências, por um monte de coisa, a gente pode ser liberto em algum momento e depois a gente pode amarrar de novo, né? A gente pode viver uma situação parecida, alguém pode falar uma palavra, não queria falar essa palavra aqui, que tudo isso é gatilho, né? Tudo é gatilho hoje, né? Alguém pode falar um gatilho, né? E aí você amarra de novo e vive de novo aquele processo. Então, é preciso que a gente constantemente se lembre de como Deus, o que Deus fez para libertar Moisés e o que nós temos que trabalhar para que essa corda não nos amarre mais. Esse é o meu propósito aqui com os irmãos. E a primeira corda está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Diz assim, né? Então, depois essa maravilha, né, que da sarça, do chamado de Moisés, Deus falando com ele, santidade de tal, todo esse processo que eu não quero me ater. Deus diz assim, então Moisés perguntou a Deus, ele chama, né? Ele diz o motivo, Deus conta a história, Deus faz a narrativa, e ele fala assim, quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo tirar do Egito os filhos de Israel? Ele diz, quem sou eu, né? E eu dou o nome dessa corda de eu não gosto de quem eu sou. Essa é uma corda ruim, é a corda da insuficiência, da inferioridade. É uma corda que eu vivi muito na minha história. Eu não me sinto preparado, eu não me sinto suficiente. Eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto, eu me sinto inferior. Quem sou eu para ir libertar os filhos de Israel? E isso é comum nos nossos dias. Quem sou eu? Eu me sinto menos do que as pessoas. Eu me sinto, enfim, talvez os processos de rejeição que Moisés havia passado promoveram esse comportamento nele. Quem sou eu? Eu sou só um adotado. Eu sou só um menino hebreu que foi criado como um príncipe do Egito. Eu só sei algumas coisas diferentes de outras pessoas. Eu não sou nada. Não no sentido, nós não somos nada mesmo, tá, gente? Mas no sentido assim de
de não se reconhecer, nós não somos nada diante de Deus, mas em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos herdeiros com Cristo do mundo vindouro. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. Então, nós somos algo em Cristo, Deus espera de nós algo em Cristo. Mas Moisés então se inferioriza diante de Deus, dizendo como se ele não fosse suficiente, e de fato ele não era suficiente. Por isso que o desamarrar dessa corda, meus irmãos, não é uma confissão positiva de que eu sou bom, eu sou muito legal, eu faço, eu aconteço, eu posso aquilo, eu posso isso. Por isso que confissão positiva não funciona nessa corda, porque de fato, irmãos, nós somos insuficientes. Ninguém pode dizer isso para você. Fora de Cristo, em Cristo, mas fora de Cristo nós somos insuficientes. Nós não somos nada sem Cristo, nós somos mortos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Nós não somos absolutamente nada sem Jesus, mas em Cristo nós podemos. Então, veja que a confissão positiva não ia adiantar nesse processo. E como Deus responde? Versículo 14, ele diz assim, versículo 12, Deus respondeu: eu estarei com você. É a presença que é o sinal. Deus não disse: não, Moisés, você pode. Começa a dizer aí, pode. Fala aí que você pode. Fala aí. Não, Deus fala assim: eu estarei com você. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você não é suficiente mesmo, mas eu sou Moisés. Você não pode mesmo, Moisés, mas eu posso, Moisés. Você não tem poder nenhum, mas eu tenho, Moisés, e eu estarei com você. É a presença de Deus que desamarra essa corda. É quando nós nos baseamos na presença de Deus para motivar as nossas ações. É porque Deus está conosco que nós vamos vencer. Não vamos vencer porque somos bons. Não vamos vencer por causa do nosso intelecto. Nós vamos vencer porque Ele já venceu. Nós vamos vencer porque Ele está conosco. Ele é o vencedor. A mão de obra aqui, para manter essa corda desamarrada da presença, é entrar na presença de Deus e dizer assim: miserável homem que sou. É o que o apóstolo Paulo diz às suas igrejas. O apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo para as suas igrejas: miserável homem que sou, eu sou o pior dos pecadores. Desamarrar essa corda é, primeiro, compreender a sua atual situação. Nós estávamos mortos em pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por meio do seu amor, pela sua graça, nos salvou e nos tirou do charco de lodo do pecado. Ele nos deu o seu Espírito. Então, há duas coisas a fazer aqui, meus irmãos. Primeiro, reconhecer a nossa situação atual. Como você está? Você está vivendo em orgulho? Porque muitas vezes, irmãos, para vencermos a inferioridade, nós ficamos orgulhosos. Quer ver uma pessoa muito orgulhosa? Ela está tão insegura de si mesma que ela precisa ficar mostrando para todo mundo que ela é segura. Já conheceu alguém assim? Não é mostrando que você é seguro que você vai ficar seguro. É por meio da presença de Deus que você vai se tornar um homem seguro, uma mulher segura de quem você é. Você pode estar sofrendo com inferioridade hoje e o remédio não é a superioridade, entendeu? O remédio é a miserabilidade do nosso coração e enchermos-nos do Espírito Santo de Deus. Porque quando você se esvazia, mas não se enche do Espírito Santo, você continua. Sabe o que vira? Vira comiseração. Porque reconhecer a miserabilidade é importante. Reconhecer que é pecador é importante. Mas se você só vive aí,
Você não salta para a mudança, você não salta para a reconciliação, você não salta para a transformação, você não se encheu do Espírito, porque o Espírito vai conduzir você a uma nova realidade, o Espírito vai conduzir você a novos comportamentos, o Espírito vai conduzir você à paz, à bondade, à amabilidade, à mansidão, ao domínio próprio, à fidelidade, ao amor, a novas características, a novos posicionamentos. É assim que se supera a corda do eu não gosto de quem eu sou. É com a presença de Deus. A segunda corda está no versículo 3, no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 3. Moisés disse para Deus: Perdão, 13. Moisés disse para Deus. Aí então, beleza. Ele encontrou agora uma outra desculpa, né? Aí ele disse o seguinte: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e eles disseram, Deus e seus pais, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Que Deus é esse? Quem é você? Né? Para vir estar falando isso. Olha o que estava aprendendo Moisés aqui. Ele estava agora preocupado com a opinião dos outros. O que os outros vão dizer? Eu chamo essa corda de os outros não gostam de mim. Alguém que foi muito rejeitado, cresce com essa corda. Tudo que você faz, a pessoa nem falou nada, ele não gostou. A pessoa não, os outros não vão gostar de mim, porque se eu vou falar, eles não vão gostar, você nem fez. Antes de acontecer o negócio, você já está falando, os outros não vão gostar de mim. E se eles me perguntarem quem que me mandou? Eles não gostam de mim. Eu preciso ir no nome de alguém, porque eu mesmo eles não gostam, entendeu? Percebe que no fundo, Moisés não está querendo saber se Deus é bom ou se Deus é bom, ele não está querendo saber que Deus é o eu sou. Ele está dizendo assim, eles não gostam de mim, então tem que ter alguém que eles gostam. Qual que é a resposta de Deus? Não, Moisés, eles gostam sim de você, todo mundo gosta de você, Moisés. Você é muito queridinho de todo mundo, mentira, né? Lógico que Deus não fez isso. Porque Moisés pergunta, qual é o nome do Deus que me enviou? Yahweh. O eu sou o que sou. Eu não preciso ser quem eu não quero, quem os outros querem que eu seja. Eu não tenho crise de personalidade. O eu sou que sou te enviou. Eu serei o que serei. É mais ou menos isso que significa essa frase aqui. Que depois Jesus vai usar a mesma frase quando perguntam para ele lá no Novo Testamento, dizendo, olha, quem é você? Eu sou o Deus que criou o universo. O eu sou o que sou. Ele é o que é sempre. Tudo que a gente precisa, Ele vai ser. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo. Ele estava dizendo isso a Moisés. Eu vou ser o que você precisa. Eu sou o que sou. Eu não preciso ser alguém diferente do que eu sou para libertar o povo. Eu não preciso ser querido pelas pessoas para libertar o povo. Eu não preciso ser o que os outros querem que eu seja para que eu viva o propósito de Deus. A libertação está no nome de Deus. A libertação dessa corda, irmãos, está a seguinte: eu sou o que sou que te enviou. Então, o que ele estava querendo dizer a Moisés, ele estava querendo dizer o seguinte: você tem que me obedecer. Entendeu? Esse é o plano. Eu falo e você obedece. Só isso. Porque eu sou o que sou. Eu sou, eu serei o que serei. Eu sou o que sou, para sempre. Ele não muda. Então, a salvação dessa corda não vem de novo em reforçar e construir o ego, etc e tal, o seu, o meu, o nosso, não. Só tem um ego digno de adoração no universo, meus irmãos. Yahweh, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Davi, Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o único digno de receber toda adoração, toda exaltação, todo nome. Jesus é o único.
Então a salvação para essa corda é o seguinte: você só precisa se preocupar com a opinião de uma pessoa. De Deus. Mas eu vou ficar sozinho, as pessoas não vão me seguir. Então eles não me conhecerão. Simples assim, meus irmãos. O que fazer para manter essa corda desamarrada das nossas personas, da nossa vida cristã? Obedecer, ouvir a Deus. Ouve Israel. Não existe uma palavra para obediência em hebraico, irmãos. Não tem. Não tem a palavra obedecer. Sabe qual é a palavra? Ouvir. Quando o povo desobedeceu a Deus, quando ele rejeita, quando ele diz contra o povo, ele diz assim: este povo não me ouviu. Ele estava querendo ouvir, escutar e obedecer, escutar e agir. E, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos isso, que a nossa vida só precisa agradar a Deus. E se nós agradarmos a Deus, nós vamos agradar as pessoas no sentido de amá-las verdadeiramente como elas precisam ser amadas. Porque hoje o que nós fazemos é inflar o ego das pessoas, no sentido de: não, você é querido. Falso. Só tem um querido, o Senhor Deus. Ele é o único. E se você amar Ele, você vai amar as pessoas. Eu disse isso para o meu filho ontem, eu digo isso para a vida toda dele. Eu disse: você não pode amar uma mulher se você não aprender a amar a Deus. Você não vai amar uma pessoa se você não aprender a amar a Deus em primeiro lugar. A terceira corda está no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1. Aí acontece um monte de coisa, Moisés, aí Deus diz assim, alguma coisa para Moisés e resolve ali. E então Moisés diz assim: mas eis que eles vão acreditar. Gente, olha Moisés. Se eu fosse Deus numa altura desse campeonato, irmãos, você já sabe o que eu faria, né? Pá! Sempre faço isso, né? Pá! Some Moisés aqui, tá? Desgraça. Mas Deus, eis que eles vão acreditar em mim, eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Agora veja que Moisés para de falar dele, e agora a corda que ele tem começa a pressupor algo que os israelitas farão quando ele anunciar. Assim, muito provavelmente eu pensaria a mesma coisa, tá, irmãos? E eu faria a mesma coisa se fosse eu. Se fosse eu lá, eu faria: Daniel, pá, desgraça, tal, mesma coisa. Por quê? Deus, isso aqui é maluco. Porque obedecer a Deus, irmãos, é uma maluquice. Mas é uma maluquice tão boa. É tão incrível. A paz na obediência. A alegria na obediência. A terceira corda, então, é: eu não sou o que eles desejam. Olha que ao que chegou o coração de Moisés. Eu não sou suficiente. Agora não é a suficiência e nem a opinião dos outros, etc e tal. Agora eu não atendo o padrão do sistema, meu. Eu não estou no padrão. Eu não tenho seguidores no Instagram que a galera precisa para me ouvir. Eu não tenho, cara, o Léo, cara, me ajudou, me emprestou o tênis. Eu não tinha tênis lá para o Léo, me emprestou. Eu quase morri quando eu fiquei sabendo o valor do tênis. Quase escondi. Falei: vou sumir com esse tênis aqui. Mas ainda bem que ele me falou o valor. Só depois meu sobrinho que trabalha com tênis me falou. Aí eu falei: meus amigos, isso aqui eu vou ter que pagar com a minha vida. Eu vou ser escravizado a vida inteira. Vou ter que servir o Léo a vida inteira. Se eu zoar o tênis dele aqui, estou perdido. Eu não sou quem os outros desejam, porque há um padrão de desejo, porque há um padrão a ser atendido pelo sistema, porque tem que ser um cara bonitinho, porque tem que ser um cara que tal isso, que tal aquilo. Qual é o padrão? Moisés agora tem medo do padrão. Por quê? Porque ele cresceu no Egito, tudo tem padrão.
É padrão de beleza, é padrão de poder, é padrão de isso, daquilo outro. E se você não está nos padrões, meu amigo, você é um Zé Mané. Mas Deus, eles não vão acreditar em mim, porque eu não estou suficientemente no padrão que eles esperam de mim. As imposições que nos são feitas, porque o que então as pessoas precisam? Era isso que Deus estava falando para Moisés. Como é que Deus responde Moisés? Não, Moisés, fica tranquilo, eu vou te dar um carro do ano, fazer uma lipo escultural em você vai ficar top. Vou fazer aqui uma limpeza de pele, vou botar uns piercing, umas tatu. Vou impulsionar seu Instagram, a gente vai fazer um negócio assim, vai ficar, aqui, Fica tranquilo, Moisés, nós vamos ajustar a sua vida ao padrão. Pode ficar sossegado. Vou te dar um carro do ano, uma casa, você vai viver. Cara, você vai chegar e falar assim, cara, eu fiz 1 milhão por dia. Todo mundo vai querer te seguir, cara. Você vai vender os métodos todos que você criar. O que Deus responde para Moisés, irmãos? Mano, essa daqui é insana. Versículo 2. Então o Senhor perguntou a Moisés, o que você tem na sua mão aí, Moisés? Uma vara aqui, Senhor. Uma vara seca aqui que eu uso para bater nas ovelhas aqui, Joga no chão, Moisés. Você está esperando o que para ser usado por Deus? O que Deus tem que te dar? Deus está te falando, o que você tem na sua mão? O que você tem aí na sua casa? O que você tem na sua vida? Joga no chão aí. Eu vou usar, é isso aí, Moisés. Porque eu não preciso de padrões deste mundo, eu criei o padrão. Eu sou o padrão. Cara, a gente está esperando o quê? A gente quer curar as pessoas achando que a gente tem que dar para elas o que elas querem. As pessoas precisam de Deus, meus irmãos. As pessoas precisam do verdadeiro padrão. Elas precisam se render ao Senhor Jesus. Elas precisam conhecer o amor de Deus. Elas não precisam de mais seguidores, elas não precisam de mais dinheiro, elas não precisam de mais fama, elas precisam do Senhor Jesus na vida delas. Elas precisam viver uma vida que honre, que conheça o triunfo da salvação de Deus. Essa foi a libertação. O que tem na sua mão, Moisés? É uma vara. Deus nos usa do jeito que a gente é, com aquilo que a gente tem na mão. Ele não vai esperar você, não. Você não precisa estar preparado. Nunca ninguém vai estar preparado, meu irmão. Escreve isso no seu cérebro. Está esperando o quê? Achando que você tem que ser o padrão do sistema para fazer. Não, Deus quer usar. Uma época eu achei que eu tinha que pregar igual o John Piper. Depois eu queria ser o Ronaldo Lidório. Depois eu queria ser. Aí Deus falou assim, fião, você nunca vai ser igual a eles. Eu quero usar o Daniel Cesário, mano. Eu quero usar você do seu jeito. Do jeito que você é. Com o que você tem na mão. Você tem uma vara seca aí? Joga no chão aí que eu vou fazer um negócio acontecer. O que você tem aí na sua mão, meus irmãos? Joga no chão. Obedece ao Senhor. Meus irmãos, o que faz com que a gente entenda esse processo de libertação de Deus é que Deus não precisa dos nossos sistemas, dos nossos padrões, entende? E para a gente manter isso, mãos à obra aqui, é rejeitar os padrões injustos. Porque tem padrão justo, tá, gente? Estou dizendo que todo padrão do mundo é errado, não. Tem padrão bom, tem padrão justo. Mas tem padrão injusto. Então você precisa rejeitar os padrões injustos. Sabe como é que você rejeita padrão injusto? Gratidão. Gratidão, contentamento, rejeita padrões injustos desse sistema que nós vivemos. Nós precisamos desenvolver um coração grato para ser liberto dos outros. Eu não sou o que os outros desejam, nunca vai ser. E eu oro ao Senhor que você nunca seja de verdade. Você tem que ser o que Deus disse para você ser. Mesmo que pareça maluco. Mesmo que pareça ridículo. Obedeça, seja grato ao que você tem. Deus quer usar você com aquilo que você tem. A quarta corda
Versículo 10, do capítulo 4, Moisés de novo diz assim ao Senhor. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Meu Jesus. E é verdade, isso aqui eu tenho que concordar. A história diz que Moisés não falava bem mesmo. Nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. De novo Moisés apresenta a quarta corda. Agora não é os outros. Ele não está preocupado agora em oferecer algo que os outros desejam. Agora ele está dizendo: eu não sou quem eu desejo ser, eu gostaria de falar melhor. Perceberam isso? O que você gostaria de ser melhor? Moisés está fazendo isso. Eu gostaria de falar melhor, eu gostaria de parecer mais bonito, eu gostaria de ser mais magro, eu gostaria de estar em algum momento, algum lugar, eu gostaria de estar em determinada posição. Essa é a corda do que eu não sou quem eu desejo ser. Eu não sou. Agora não é eu não gosto de mim, a inferioridade. Agora é querer ser outra pessoa. A gente passa por isso o tempo todo. Ainda mais numa era de Instagram. A gente fica no Instagram, irmãos, porque a gente quer ser feliz. Só que a gente quer ser feliz olhando a felicidade do outro, achando que a gente está no mesmo lugar. A gente devia parar de fazer as rodagens e tentar ser feliz vivendo a nossa vida, né? Que é uma vida difícil mesmo, não é feliz todo. O que você vê lá na felicidade dos irmãos ali, do feed, é tudo editado, irmão. Você acha que é verdade aquilo ali? Tá louco? Deixa eu te contar então, não é, tá? Não é, tá? É tudo editado. Vocês viram que estava bonitão ontem, todo mundo, pastor, tá bonitão. Tudo editado. Tudo editado, irmão. É a luz, é a câmera, é o Photoshop. Chora Photoshop, né? É tudo editado. Ou seja, por que a gente fica tentando, a gente quer ser outra pessoa? Moisés estava falando: eu não falo bem, Deus. Eu não sei, eu não sou eloquente. Eu queria falar melhor, eu queria ser melhor, mas eu não falo bem. Eu queria ser outra pessoa para poder fazer isso aí que o Senhor quer que eu faça. E aí a resposta de Deus, irmão, é bizarra. É porque eu fico assim, ó. Deus é Deus mesmo, né? Ele responde no versículo 11 e 12. Olha o que Deus diz: Moisés, quem é que fez a boca do homem? Ou quem que faz o mudo, ou o surdo, ou o que você vê, ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Irmãos, a cura aqui não é Deus dizer: não, Moisés, a gente vai tornar você melhor, nós vamos colocar você num curso de dicção aqui, nós vamos fazer aqui um negócio aqui para você falar melhor, né? Porque você está negando aí a si mesmo, né? Poxa, é a tensão do real e do ideal, né? Poxa, eu sou assim, mas eu queria ser assim, né? Não, vamos lá. Agora, por que faz sucesso o coaching, meu amigo? Todo mundo quer ser melhor, Quem é que não quer ser melhor? Deus não ofereceu um coach para Moisés aqui. Não tinha naquela época, né? Poxa, Deus, Senhor, não tinha. Só tem hoje. Deus disse assim: sou eu que faço. É o meu poder, é a minha ação. Eu faço o surdo e eu faço o que vê e o que não vê. Eu faço o que enxerga e o que não enxerga. Eu faço o que ouve e o que não ouve. Você está achando que é difícil demais eu falar por meio da sua boca? É sobre o meu poder, Moisés. Vá, que eu serei com a sua boca. E na verdade, Moisés tinha que ter parado por aqui. Sabe qual que é sabe o que mantém esse processo de eu não sou quem eu desejo ser? Você se encontra com o caráter de Deus, com a sua personalidade. Sabe o que a gente tem que fazer? Prostrar e adorar a Deus. Quer dizer, Deus, é só o Senhor, as suas características. É o Senhor que faz. É a adoração que nos leva a esse lugar onde nós dependemos exclusivamente de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar a gente para melhorar, tá, gente? Os médicos, as coisas que nós temos. Mas eu estou dizendo que assim, Deus não precisa disso para usar você, para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida e na minha vida.
é o poder dele que faz. E a adoração, quando nós firmamos nossa confiança, é nos atributos de Deus. Deus não fala nada de outra pessoa para Moisés, ele aponta para si mesmo: sou eu, Moisés. Olha para mim, Moisés, é o meu poder. E Moisés devia ter parado por aí, mas Moisés foi num ambiente muito perigoso, tentando escapar daquilo que Deus já havia conquistado Moisés. Ele dá a quinta argumentação, e nesse momento Deus fica irado com Moisés. Em nenhuma das retrucações de Moisés, Deus se irou com Moisés, mas nesse aqui Deus se ira com Moisés. Preste atenção, assim, a quinta corda, e ela é a mais perigosa de todos. E diz assim, no versículo 13, Moisés responde de novo ao Senhor dizendo: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Parece simples, né? Senhor, manda outro, Senhor. Manda outro. Parece meio que humilde isso, né? Essa frase está tão recheada de orgulho, meus irmãos, que você nem imagina o tamanho do orgulho que tem nessa frase. Sabe o que carrega essa frase aqui, principalmente na tradução hebraica? Senhor, sou eu ou ele? Envia outro. O Senhor está me chamando, né? O Senhor não sabe o que você faz. Envia ele, que é melhor do que eu. Os outros são melhores do que eu. Parece isso humildade, né? Mas é orgulho. Orgulho em não reconhecer que Deus está certo ao chamar você. Orgulho em pressionar a Deus dizendo: sou eu ou ele. Deus faz as coisas do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Por isso que Deus fica irado com Moisés. Por quê? Porque isso soa mais do que agora uma incapacidade ou uma corda que prendia Moisés. Soa como um orgulho. Deus, sou eu ou ele? Deus, você não sabe o que você está falando ao me enviar. Não, Deus sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele precisa de Moisés, porque Moisés não tinha as características necessárias, porque toda a glória seria de Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para isso? Olha o que Deus faz. Você se acha suficientão agora aí, né? Está querendo orgulhosão aí e tal. Eu vou mandar o seu irmão Arão. Ele vai falar por você. Agora, Moisés, você vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Agora, Moisés, você vai ter que aprender a se sujeitar ao irmão. Agora, Moisés, você vai ter que aprender que você não é a última bolachinha do pacote, não. Eu vou fazer um monte de coisa com você, mas é minha glória, sou eu que estou fazendo. Você vai ter que contar com o seu irmão aí. Você vai ter que contar e se humilhar aí diante dele, e você vai ter que reconhecer que você não é suficiente mesmo, e que você tem que reconhecer o que você não é e delegar aquilo que você não consegue fazer. Você vai contar com ele, que eu vou falar por meio da boca dele também, e da sua boca. Você vai falar com ele e ele vai falar por você, porque ele não fala bem? Você não está falando aí que você não fala? Então ele vai falar por você. Está resolvido. Mas o quê? Acho que Deus ficou esperando Moisés falar com ele alguma coisa mais. Sabe qual que é a libertação para o orgulho de: Senhor, os outros são melhores do que eu? Sabe qual é a libertação? Sujeição mútua. Aprender a se submeter um ao outro. Aprender a ser isso, aprender a contar com o outro, vencer o orgulho para trabalhar em cooperação, aceitar e reconhecer as suas limitações e oferecer aos outros uma plataforma para contribuírem, mesmo que você não ache que eles façam tão bem quanto você. Percebeu? Manda outros, os outros são melhores. Parece tão humilde, irmão, mas é tão orgulhoso, tão obstinado contra Deus. Essa frase. É por isso que Deus se ira, e Deus desceu, se irou contra Moisés. Deus quer nos libertar dessas cordas, meus irmãos, nos mostrando nos levando a viver cada uma dessas coisas profundamente em nossas vidas. Para cada uma dessas cordas, Deus deu 5 libertações. A primeira: eu não gosto de quem eu sou. A libertação foi a presença. A segunda: os outros não gostam de mim. A libertação
foi a obediência. A terceira, eu não sou o que os outros desejam. Eu não sou o que os outros desejam. Qual que foi a libertação? Posicionamento. A quarta, eu não sou quem eu desejo ser. A resposta de Deus foi adoração, é o meu poder. E a quinta, os outros são melhores do que eu. A resposta ao remédio, a libertação é sujeição. Primeiro, presença, reconhecer que somos vasos de barro e que é Deus quem nos enche, e é o que nos enche que tem valor, não o fato de nós sermos os vasos. Segundo, obediência, crer nas palavras e no que Deus diz para fazer, ouvir e obedecer aquilo que Deus diz. Terceiro, posicionamento, rejeitar os padrões injustos, discernir sobre a verdade do Evangelho e não sobre o sistema desse mundo. Quarto, a adoração, reconhecer o caráter de Deus e permanecer em admiração a Deus, mesmo em meio às pressões e sofrimentos dessa vida. Quinto, sujeição, abandonar o orgulho e passar a viver uma vida de sujeição profunda, estar contente em fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, se sentir bem em fazer parte da equipe. Nós precisamos desenvolver e intensificar essas características, meus irmãos, para sermos livres na nossa comunidade, para viver o verdadeiro triunfo, que é marchar atrás de tudo que Cristo conquistou e cumprir a vontade de Deus até que Ele venha. O Senhor quer nos libertar nessa noite dessas cordas. E eu não sei se vocês notaram, mas é por meio da palavra que Deus liberta Moisés. Ele disse, Moisés diz e Deus diz. Moisés diz e Deus diz. Moisés diz e Deus diz. É a palavra que nos liberta. É a presença que nos mantém no propósito, no chamado. E é na dependência de Deus que nós avançamos. Não é no orgulho, não é na inferioridade, não é se preocupando com as opiniões dos outros, não é assumindo os padrões e os sistemas desse mundo, não é por meio das nossas perpicácias e talentos, não é sozinho. Nós vamos juntos. Deus quer te ver livre dessas cordas, mas não para que você se amarre no orgulho. Deus quer te ver livre dessas cordas, para que você continue amarrado ao amor dele, para que as cordas que te prendam sejam as cordas do amor do Pai, não as cordas do orgulho, porque nós queremos vencer muitas vezes essas cordas interiores, esses bloqueios interiores, e abraçamos o orgulho, abraçamos o pecado, abraçamos a altivez, abraçamos a negligência e vamos abraçando outras coisas, achando que estamos sendo curados, mas hoje Deus quer liberar sobre nós um desamarrar das nossas cordas interiores por meio de ouvirmos a palavra de Deus, e Ele está dizendo, ouça a minha voz e você será livre, obedeça e você será livre, creia e você será livre. Eu não sei se você se identificou com algumas dessas cordas, mas se você se identificou com alguma delas, eu gostaria de orar por você. E eu não vou pedir para todos ficarem de pé. Nós vamos começar a adorar aqui, e eu queria só você que se identificou com algumas dessas 5 cordas, ficasse de pé. E eu queria orar, não para que de alguma forma mística Deus te libertasse de algo, mas eu queria orar para que os seus ouvidos estejam atentos à voz de Deus, porque é só a voz de Deus que vai libertar você dessas amarras, para que você possa cumprir o plano, o propósito, aquilo que Deus desenhou, criou para cada um de nós aqui. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Se você se identificou com alguma dessas cordas, eu queria convidar você a ficar de pé, como um sinal, e você sabe qual é, eu não quero expor você mais, mas você sabe qual é essa corda, e você vai dizer isso ao Senhor: Senhor, eu reconheço que tenho dito isso ao Senhor, mas eu quero ser livre dessas cordas. E eu quero orar por você.
Fique de pé no seu lugar e eu quero orar por você, para que você seja livre. Se você se identificou com alguma dessas cordas, eu não gosto de quem eu sou, os outros não gostam de mim, eu não sou quem os outros desejam que eu seja, eu não sou quem eu desejo ser, os outros são melhores do que eu. Eu queria que você ficasse de pé e eu queria orar por você, para que o Senhor, por meio da sua palavra, liberte você dessas cordas. Nós estamos em constante processo de libertação, meus irmãos. E eu me coloco de pé aqui, junto com os irmãos que estão de pé na igreja, reconhecendo as cordas que existem no meu interior. E quando nós ouvimos a voz de Deus, por meio da sarça, é que nós vamos ser libertos. Quando nós tirarmos as sandálias dos nossos pés, que nós vamos ser libertos. Quando nós ouvirmos e obedecermos a voz de Deus, é que nós vamos ser libertos. A libertação não virá de forma mística, pontual. Ela é um processo e você precisa estar descalço para viver esse processo. Você precisa estar vendo a sarça na sua frente pegando fogo e não se consumindo, o sinal da presença de Deus. E você precisa ouvir uma voz do meio da sarça dizendo: eu ouvi a aflição do meu povo Moisés, eu quero que você vá para livrá-lo, eu vou usar você para libertar multidões e multidões do poder da escravidão do Egito. Senhor, nós nos colocamos de pé porque reconhecemos que estamos amarrados interiormente por essas cordas. De alguma forma, Senhor, a nossa história, as nossas vivências, as nossas relações, elas foram comprometidas, Senhor, e foram amarrando o nosso interior. Mas há uma obra urgente a ser feita, Senhor. Há uma obra de libertação urgente a ser feita. E o Senhor conta com cada um de nós. Há muitos, Senhor, oprimidos pela escravidão do Egito. Senhor, há muitos sofrendo, Senhor, com o poder do pecado sobre as suas vidas, caminhando a passos largos para o inferno. E nós estamos amarrados, Senhor. Não tomamos a iniciativa, não fazemos aquilo que Deus nos manda para fazer. Senhor, dando desculpas porque estamos amarrados interiormente, preocupados com tantas coisas pequenas, Senhor, enquanto vidas estão se perdendo. Pessoas estão morrendo no sertão, no mundo. Estamos aqui, Senhor, muitas vezes amarrados e girando em torno do nosso próprio ser, do nosso próprio eu. Enquanto o Senhor quer nos livrar de nós mesmos, para que nós concentremos toda a nossa vida no Senhor. Nós não vamos ser libertos por técnicas mirabolantes e mágicas, Senhor. Nós seremos libertos quando estivermos abraçados ao Senhor, envolvidos na Tua presença, Senhor, ouvindo a Sua voz. O Senhor é o desenhista da humanidade, do universo. O Senhor sabe, ó Deus, cada passo, cada espaço do nosso ser. O Senhor conhece o nosso interior. E eu rogo, Senhor, ao Teu Espírito Santo que nos encha nesse momento. Nos livra dessas cordas. Desamarre, Senhor, essas cordas na vida dos meus irmãos, para que eles possam cumprir o Teu propósito livremente, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz. Vem, Espírito Santo, e nos chama no meio da sarça e desamarra as nossas cordas. Nós estamos aqui, Senhor, nós não queremos dar mais desculpas ao Senhor. Nós queremos dizer: eis-nos aqui, usa-nos a nós. Nós não estamos, ó Deus, preocupados se o Senhor vai usar mais pessoas. Nós não estamos preocupados se estaremos na plataforma ou no chão. Nós não estamos preocupados onde estaremos. A única coisa que nos preocupa agora, Senhor, é se o Senhor pode contar comigo, é se o Senhor pode contar com cada um aqui. Nós não estamos preocupados se serão mais irmãos que serão destacados. A única coisa que nos importa é que vidas sejam salvas, libertas do poder do pecado e da escravidão do mundo. Conte, Senhor, conosco. Desamarra as nossas cordas, Senhor.
Nós só queremos estar presos em uma única corda, as cordas do Teu amor. Nós queremos estar presos, amarrados pelas cordas do Teu amor. Que o Senhor nos encontre apaixonados pelo Senhor, cheios de fogo de poder, livres de nós mesmos, completamente agarrados em Ti. Enche-nos, Senhor, de liberdade. E cura-nos, Senhor, em nome de Jesus.